Olá pessoal, estamos aqui com o professor Anderson. Vamos falar hoje sobre a matéria de geometria euclidiana e uns aspectos que o professor percebeu durante o ensino da disciplina. E eu vou começar perguntando, professor, quem é Anderson Paiva Cruz? Vixe, assim é muito difícil. Eu sou... Hoje me chamam de pai de Maitê, porque que meu neném é recente, tem 5 meses, então agora eu sou pai de Maitê. Para onde eu vou é pai de Maitê. Nem Anderson é mais. Perdeu. Você perde. Até aqui no trabalho mesmo, com o pessoal, com os funcionários e tudo mais. Você perde um pouco a identidade quando nasce um filho, né? E quem sou eu? Assim, eu sou uma pessoa que gosta de coisas mais tranquilas, mais família, mais calmas, para compensar meu cérebro acelerado, eu imagino. E profissionalmente, professor universitário, apaixonado pela educação e pela pesquisa. Cientista tão quanto professor. Quando o senhor acha que deu um clique assim que você queria dar aula para as pessoas? Eu tive certeza quando eu fiz estágio de docência, que quando você faz mestrado, doutorado, você tem um período, você pega uma disciplina, estágio de docência, em que você passa uma unidade dando aula por algum professor numa cadeira da universidade, né, em algum curso da universidade. E aí eu lembro muito bem porque eu tinha, como todos os meus amigos, eu tinha certeza que eu queria ser engenheiro de computação, foi minha graduação. Queria trabalhar na indústria e tudo mais, no mercado de trabalho, assim como todos os outros. E quando ingressei no mestrado, já gostava de fazer pesquisa por causa da iniciação científica. E quando ingressei no mestrado, tive essa experiência de dar aula, aí eu disse, tenho certeza que é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. Não quero outra coisa. Então eu já gostava da pesquisa, mas foi experiência de sala de aula que foi decisivo para eu escolher essa linha, né, de profissional. Ainda tive uma experiência na indústria, depois voltei para fazer doutorado e começar a tentar concursos para professor de ensino superior público, né? Mas E eu tinha um desejo especial de ser professor da UFRN, porque toda a minha formação foi aqui. Minha mãe, meus pais foram formados aqui, minha mãe também é professora daqui. Então, é aquela que está na placa lá embaixo? Suspeitei, pelo Paiva Cruz. Então eu tenho um carinho muito grande pela UFRN, pela instituição. Tento fazer tudo pelo melhor da instituição. Eu queria mesmo ser professor da UFRN. Bem, é isso. Foi por isso. Teve algum momento que o senhor se interessou especificamente pela área de geometria euclidiana ou foi um negócio que surgiu só? Não, geometria euclidiana, na verdade, foi algo que surgiu também na grade do curso de BTI, né, de Bacharelado em Tecnologia de Informação. Era uma proposta para que os alunos, foi dado dentro do grupo da matemática como uma ideia dos alunos aprenderem a demonstrar, tipo uma disciplina, antes de começar com FMC1 e FMC2, onde FMC1 era o momento onde a gente começava a demonstrar coisas. Então, e os alunos estavam com grande dificuldade nessa... Pensou-se em uma disciplina tipo uma versão 1.0, antes da FMC1, para começar a ensinar os alunos só a demonstrar. Essa era a ideia. E aí um dos professores sugeriu de fazer, por que a gente não faz com geometria euclidiana, que não é algo tão abstrato quanto números, ou seja, é algo que você consegue pelo menos desenhar para ver, né? Então, foi um argumento que convenceu os demais professores. E assim, as técnicas de demonstração é o que a gente utilizou. A minha formação é de mestrado e doutorado, na sequência aí da iniciação científica, é de matemática aplicada à computação. Então foi sempre demonstrando teoremas, né? Desde o início. Então, ensinar a demonstração de teoremas é algo independente da área da matemática, da sub-área da matemática. Independente das matemáticas que você vai utilizar, você está demonstrando teoremas. É a aplicação de técnicas e de resolução de problemas. Então, é algo que é um pouco independente da sub-área da matemática que você vai aplicar, né? Então, a geometria euclidiana surgiu daí, dessa ideia, e para dar essa disciplina seria técnica de demonstração. Era algo que eu já fazia no início de FMC1 e de FMC2,
e que continuava fazendo, porque vocês vão perceber que em FMC1, FMC2, a gente não vai parar de demonstrar teoremas, né? A gente vai estar sempre mostrando como é que faz e vocês também tentando demonstrar. Usando essa base aí que o senhor deu. Usando a base de demonstrando teoremas que a gente aprendeu em GE. O senhor acha que foi tipo uma adição legal no curso? A ideia inicial era, mas eu, em função da quantidade de disciplinas, de carga horária de matemática para um curso de tecnologia da informação, o meu voto era para que ela saísse da grade, porque a disciplina de matemática elementar já estava colocando algumas adições de demonstração, já estava ensinando algumas coisas de demonstração, e aí ela perdeu o sentido inicial, né? Então acabou que era uma disciplina só de 30 horas para ensinar a demonstração e já tinha outra que o fazia, então perdeu o sentido. E outra coisa, porque geometria euclidiana, para analisar quais são os temas que a gente vai colocar nas disciplinas de fundamentos matemáticos da computação 1 e 2, a gente avalia, bem como do de matemática elementar, a gente avalia quais são as disciplinas posteriores de computação que utiliza quais as matemáticas que essas disciplinas posteriores utilizam. Então, a partir desse estudo, a gente define qual é a ementa de FMC1 e FMC2, ou seja, das matemáticas, dos cursos de matemática que vocês fazem. E geometria euclidiana você tem aplicação aí, talvez, só em jogos digitais, que não é nem do núcleo básico. Se fosse para ter alguma coisa específica que tivesse, achei interessante sair por causa disso. Aí que fosse aplicado para jogos digitais e aplicado para o que precisa realmente. Talvez a parte só de geometria euclidiana e não obrigatoriamente a de demonstração. Sim. Entendeu? E como a geometria euclidiana é aplicada em jogos digitais? Porque você, em jogos digitais, você tenta modelar o mundo físico, né? E geometria euclidiana nada mais é que você fazer esses cálculos de terreno, de área, modelando matematicamente esse mundo físico. Então, quando você faz no jogo digital, você tem você está com o seu boneco, seu avatar, faz determinado visualização do terreno que você está, você tem que saber o ângulo que você faz e do ângulo que você faz, da iluminação, em que ângulo está a iluminação, para verificar qual é a real visão que você tem. Então, tudo é aplicação. Você vai ter muita aplicação de triângulos, de ângulos, medição, até que ponto, medição de segmentos. Então, você vai ter aplicação disso, sim, em jogos digitais. E principalmente em ângulos. A gente tem um algoritmo a gente estava estudando agora para outra aplicação, mas é de Ray Tracing, que você verifica, então, quais são os vetores possíveis que sua vista pode alcançar e, bem, depois vocês pesquisam Ray Tracing em jogos digitais. Para dar uma iluminação mais realista, né? Basicamente. Até onde eu sei, geometria euclidiana vai sair totalmente da grade, certo? Até onde eu sei também. Então, o senhor acha que deveria, talvez entrar como formação secundária em jogos digitais? Aí eu prefiro nem opinar porque eu não sou da área de jogos digitais. Eu acho que o pessoal de jogos, Charles, Alisson e companhia, é que deveriam dizer melhor. Porque às vezes ele na própria disciplina tem alguma coisa, não obrigatoriamente de geometria euclidiana, mas de VGA, de vetores de geometria analítica, entendeu? Coisas meio que aplicam a matéria. Mais aplicado ao que eles precisam. Como eu não sei exatamente qual é a ementa das disciplinas de jogos digitais, como eles fazem, prefiro que eles determinem. Então basicamente GE foi criada para suprir uma dificuldade dos alunos lá de FMC. Isso. Mas aí vocês perceberam que ME já podia fazer isso. Aí não teria tanto sentido assim mantê-la na grade. Na verdade, que os professores de ME já estavam fazendo isso. Não foi nem que já poderia fazer. Talvez uma percepção dos professores de ME perceberam que já poderia ser feito aí, para não ser uma disciplina só de revisão do ensino médio, para já ter algumas coisas de inserção de demonstração e avaliação dessa demonstração, né? Eu acho que melhor vocês dizerem depois, quando pagarem ME do jeito que é FMC1 e FMC2, qual é a percepção de vocês para pagar FMC1 e FMC2, de modo que ME não seja só uma disciplina que transferiu a dificuldade de demonstração de FMC1 para ME. Que seja um negócio mais gradativo esse aprendizado de técnicas de demonstração. Sim. Porque a ideia sempre foi essa. A ideia era, por exemplo, ter as disciplinas, as ementas de conteúdo de matemática, mas que esse conteúdo de demonstração fosse pulverizado em FMC1 e FMC2.
Então, desde que começou o BTI, na primeira turma, em 2013, que a gente estava fazendo as disciplinas junto com os professores do DIMAP e tudo mais, a gente tinha, era um professor do IMD com um professor do DIMAP para pensar junto a disciplina, afinal, o BCC era o principal segundo ciclo, talvez, né? Pelo menos o que tinha maior quantidade de alunos. E engenharia de software também é do DIMAP, né? Nasceu no DIMAP, que é o outro segundo ciclo do BTI. Então, a gente foi pensando junto e a ideia era essa, que as técnicas de demonstrações, você não era interessante uma cobrança tão forte já na época nem FMC1, se chamava, eu acho que era Elementos da Matemática 1. Sim. Acho que era alguma coisa assim. Depois de Elementos virou Fundamentos. Era ter uma matéria de 180 horas, né? Algo assim? Não. Isso aí foi no meio do caminho. Sim. Teve no meio do caminho assim. No 1 a gente não estaria cobrando tanto, a gente estaria cobrando e ensinando. Então, a cobrança não era assim, para você ser um exímio demonstrador de teoremas. Já em MC2, a gente já tinha que assumir que você sabe demonstrar realmente e que você estava exercitando ali, tá? Demonstrando o que já sabe. Né? Uhum. Então, a FMC1 era para aprender e a FMC2 era para mostrar que sabe. Sim. Não se ensinava mais, a gente não ensina mais em FMC2. Eu, quando vou lecionar FMC2, eu faço uma rápida revisão, só para recuperar a memória, né? Das férias, né? Das férias, que a gente esquece mesmo. Uhum. Normal, né? Nesse seu tempo, nesse seu tempo dando geometria euclidiana, você percebeu nos alunos que passam por FMC 1 e 2 que valeu a pena o estudo dessa disciplina? Deu certo o conceito inicial? Olha, eu não tive tanta possibilidade de perceber isso, porque quando a gente começou a ter geometria euclidiana na grade, veio em seguida, eu não sei se na época eu estava dando aulas mais de inovação tecnológica, e não tanto de FMC1 e FMC2, eu acho que foi isso, da área de inovação, de empreendedorismo e inovação, né? Quando eu voltei para continuar, para dar mais aulas da parte de matemática aplicada, aí teve logo na sequência a pandemia e depois eu saí para pós-doutorado. Aí então não sei muito bem qual foi essa percepção. A única que a gente percebeu de fato, coletivo, era que ela não fazia mais sentido realmente como a gente tinha conversado. Então eu não tenho, claro, uma resposta que sim ou que não para a tua pergunta. Não sei dizer. Ainda. Eu acho que faltaria a gente, junto com o SMEN, com a direção de ensino, fazer um estudo dos alunos, né? Uhum. Agora até mais específico com ME do que com GE, já que já foi cortado da grade. Sim. Mas eu acho que assim, o importante é que ME não seja um substituto de dificuldade do aluno em relação às técnicas de demonstração, que ele seja para pulverizar ainda mais esse aprendizado nas técnicas de demonstração, porque não é um negócio fácil. É uma coisa que a gente raciocina, que a gente não estava acostumado a saber qual é essa técnica de raciocínio, como é que funciona a implicação. É totalmente diferente vocês conversarem com alguém que já aprendeu lógica, conectivos lógicos como implicação, como conjunção e como disjunção, entende como é que funciona, você conversa com a pessoa, é totalmente diferente a construção dos argumentos que ela faz e tudo mais, com uma pessoa que nunca viu isso. Eu noto isso, não sei se eu faço isso muito porque sou professor de lógica, mas eu noto isso, um abismo de diferença. Eu acho que essas disciplinas, de uma maneira geral, já te ajudam para a vida. Né? Com certeza. Talvez até dar esse tipo de coisa no ensino mais básico, né? Lógica. Eu acho. Lógica no ensino médio, assim, no ensino básico, eu acho que era importante. É bem importante. Mesmo que você trabalhasse, olha, bem devagarzinho mesmo. Básico até. O básico, os conectivos lógicos clássicos e exercícios Falácias, disso. né? E exercícios de argumento, né? Válido. E exercícios disso, de joguinhos mesmo. Joguinhos lógicos. Isso tem que fazer com isso e isso. Se é isso e isso, ele só pode fazer quando for os dois. Enfim, dá para fazer uns joguinhos simples assim, para robozinho e tal, para aprender. Ou essas programações, quando a gente começa a aprender programação com interfaces e jogos, né? Sim. Isso é só a aplicação dos conectivos lógicos, basicamente. Eu já me perdi um pouco na resposta, mas... Fique à vontade. Mas essa parte dos conectivos realmente e da lógica em si, eu acho que ajuda a gente para a vida e para desenvolver
essa capacidade. Sim, a gente está falando, agora que eu me conectei de volta, a gente está falando da dificuldade da disciplina e das técnicas de demonstração em si, né? Então, da mesma forma que a gente tem os conectivos lógicos sendo aplicados e as inferências, saber fazer um argumento válido e tudo mais, a gente não sabia como a gente fazia. A gente fazia assim bem no inconsciente. E muitas vezes fazia errado, como é o abismo de diferença que a gente acabou de comentar, de quem já estudou e quem nunca estudou. E essa é uma dificuldade. Outra dificuldade é porque quando você te dá um teorema de sim, então, é um problema que você tem que resolver. Então, você tem que ser um bom resolvedor de problema. Então, é um resolvedor de problema que tem que estruturar o pensamento. Então, tem duas dificuldades aí. A primeira é resolver o problema, a segunda é resolver o problema estruturando o raciocínio, e a terceira é colocar isso tudo de maneira organizada no papel. Bem, se a gente está falando em redação de maneira geral, isso já é uma dificuldade. Organizar todas as suas ideias e construir um texto claro para explanar suas ideias, né? Então, tem essas três dificuldades nas técnicas de demonstração. Eu acho importante que isso seja realmente algo que seja trabalhado com o aluno, né? O aluno não aprende isso de uma hora para outra. Com certeza. É algo construtivo, né? Nesse sentido de dificuldade, o que o senhor acha que é a maior dificuldade do aluno na hora de absorver a sua matéria? Eu acho que tem diferentes casos. Porque teve gente que já teve uma prévia do conteúdo de lógica, que já aprendeu a programar, então esses não vão ter muita dificuldade. A dificuldade quando já aprendeu a programar, ele fez o mesmo exercício de ter o raciocínio e estruturar numa linguagem de programação, de uma forma que o computador compreendesse. Então a dificuldade dele maior aí vai ser ou no conteúdo em si, de geometria euclidiana, por exemplo, que eu acho que não é tanto, porque a gente vai bem do básicozinho, a gente não estende muito, que não é o objetivo da disciplina, e o conteúdo de escrever, porque às vezes você fazer o programa com palavras reservadas é uma coisa, e a pessoa é horrível em escrita, né, em redação. Então o senhor diria que meio que seria mais na parte de demonstrar em si, né? Para essas pessoas que já tiveram experiência com programação e com conectivo, com fundamentos da lógica, sim. Mas teve gente que nunca teve, que veio de um ensino médio que nunca teve, ou que veio de outros cursos, inclusive de outras áreas que não abordam muito isso. Aí essa pessoa já tem uma grande dificuldade do próprio conteúdo de lógica em si. E aí é encadeado. Essa pessoa que tem maior dificuldade no conteúdo de lógica, se ela não estudar bem esse conteúdo inicial, ela vai ter dificuldade em construir o raciocínio e fatalmente não vai conseguir, por mais que seja um grande jornalista, não vai conseguir redigir bem um texto para ficar claro o raciocínio, porque às vezes o raciocínio está enviesado, né? Está errado. Sim. Mas... Muito difícil, né, você colocar da cabeça para o papel de forma estruturada sem ter a base da lógica. Na minha opinião, assim, uma pessoa ela pode até saber fazer código normal, funcionar, mas se ele olhar aquele código de novo, depois de algum tempo, não vai entender o que fez. Porque não fez os passos direitinho, não fez as conexões corretas, não tem uma base para fazer aquilo. Sabe os conceitos de código, os termos que você falou, as palavras reservadas. Pode até funcionar. Pode funcionar, mas não vai saber explicar direitinho como é que funciona. E, na minha opinião também, eu acho que é importante ter a disciplina, né, lógica para todo mundo. Porque não só ajuda na computação, na matemática, mas em qualquer aspecto da sua vida. Principalmente argumentativo. Você não vai falar coisas sem sentido para as pessoas, você vai poder dar um argumento com uma autoridade maior. Isso, eu acho também. Deveria ser algo tipo... Tem algumas disciplinas que eu acho que deveria estar em todos os cursos. Empreendedorismo deveria estar, lógica deveria estar. Deve ter mais, claro. Hoje em dia, sustentabilidade deveria estar. Sim, com certeza. Mas... Ética, né? Ética. Eu acho que nessa visão de meio que botar essa ideia no papel, eu acho que programar é justamente sobre meio que você conseguir escrever de um jeito que o computador entenda, só que de um jeito que você também entenda. Isso. Aí por isso que eu acho top a ideia de ter uma disciplina pra isso. E assim, eu acho até às vezes mais difícil depende de cada um, né? Pra mim, eu acho mais fácil no papel fazer as demonstrações do que a programar. Porque programar eu ainda tenho que fazer com a outra língua, com palavras que eu não são exatamente as palavras que eu uso diariamente. Então eu acho mais difícil.
Então acho que seria mais fácil na parte de redigir. Mas talvez porque eu também já tenho um hábito maior de escrever. Realmente. Sim. Então quem já tem o hábito, que veio de FRN, que já passou muito tempo programando, ou que estudou programação por outros meios, ele vai ter mais facilidade em escrever código do que... Porque também ele não está acostumado a escrever, né? As redações e tal. Então, algo que é construído, basicamente. E outra questão que eu pergunto a vocês se vocês tiveram a percepção disso. Eu tento muito aproveitar a geometria euclidiana para fazer com que o aluno aprenda a ler e escrever matemática. Sim. Que aí eu digo assim, isso é tal coisa? Não sei, vamos ver. Qual é a definição? Eu percebi que depois que eu, pelo menos, tive a matéria com o senhor, eu consegui meio que coisas que me assustavam quando eu ia ver algum texto matemático, algo assim, passaram a ser mais comuns, pelo menos pra mim. Tipo, eu leio esse negócio aqui, pra mim, antes, nossa, é do outro mundo esse troço, um monte de ponto, letra aleatória. Só que agora é um negócio que dá para visualizar melhor, né? Eu acho também que um GE que a gente pagou, eu acho que deu pra gente desabstrair alguns conceitos. Conceito complexo, a gente consegue quebrar em partes menores. A gente consegue ir do básico, juntando com outras coisas também, provar esse algo mais abstrato. Que é outra coisa também da lógica, que é, além de você ter melhores argumentos, você ter visões fora da caixa sobre algum assunto. Você consegue explicar de maneiras diferentes o mesmo assunto, por exemplo. Perfeito, perfeito. Eu, pelo menos, acho muito top a parte de, tipo, você pegar uma coisa que pra você era uma verdade, assim, tipo, não, isso é óbvio, e se esforçar pra quebrar aquilo do jeito que você prove que aquilo é óbvio. Perfeito, Então, tem até um livro que eu vi que tem 400 páginas provando que 2 mais 2 é igual a 4. Só usando os conceitos mais básicos da matemática. Princípio. Qual que o senhor acha que é um pré-requisito importante para o curso? Tipo, algo que o senhor gostaria que a galera chegasse no seu curso sabendo já? O de GE? De geometria euclidiana. Pra ficar mais fácil para o senhor. Eu acho que essa parte de ler a matemática, de compreender a matemática já. De ter a noção do que é uma definição. Porque a gente já viu no ensino básico, a gente vê a partir daí, a definição é essa. Então, baseado nessa definição, propriedades então são tais. Ele saber o que realmente é... Bem, nem sempre a gente vê com uma teoria axiomática cada conteúdo, né? Geralmente no ensino básico a gente não vê. Mas pelo menos a partir de definições e o que é teorema, a diferenciação, e ele... Que no ensino médio, em geral, não sei se mudou ou piorou, mudou para melhor ou para pior, a gente tem muito a parte mecânica, assim, a definição é essa, as propriedades são essas, então agora resolva esse produto notável. Verdade. Não explica como funciona. Isso. E eu acho que piorou, porque hoje em dia o ensino médio está mais focado pro Enem. Aí vira uma decoreba. Mas o Enem, ele pergunta mais o porquê das coisas, do que na época do vestibular, eu imagino. Porque no vestibular tinha coisas bem mecânicas. E o Enem é cada vez mais um textão para você tentar resolver um problema também, né? É interessante até porque, pelo menos quando eu fui fazer, né, o Enem, você não precisava realmente saber da fórmula. Você precisava saber interpretar o texto e ficar, nossa, será que é assim ou é essa? Mas eu daria a culpa do negócio que o Arthur falou, de ficar mais decoreba, na galera que começou a vender curso. Pois é. Aí eu acho que a matemática se torna chata desse jeito. Porque por isso que decorar a fórmula, essas coisas. Matemática. Não explica o porquê das coisas matemáticas. O interessante é isso. O interessante é saber o porquê. É que vem matemática como uma ciência muito exata, eu acho, entendeu? Como algo que é assim e pronto. Só que nunca foi assim e pronto. Era justamente uma questão de não ser assim e pronto. Isso. Aí a galera se perdeu. Pois é. Vocês acham que é isso também? Se vocês já chegassem na disciplina de geometria euclidiana, de modo que vocês lessem um capítulo e já entendessem o que é definição, o que é isso, o que é aquilo, e entendessem o que está escrito, o resto era coisa nova. Era a técnica de demonstração que a gente ia estar aprendendo a fazer. Eu também acho. E escrever. No meu ensino médio, por exemplo, alguns bons anos atrás, eu tive a sorte de ter um curso à parte das aulas, que era focado em matemática mesmo. Que o professor, ele, além de dar os conteúdos da sala de aula, ele dava mais aprofundado, explicando o porquê das coisas.
Ela explicava o que era definição, o que era teorema, o que era axioma, o que era postulado. Explicava como é que funcionava a matemática direitinho. As pessoas que não tiveram essa visão, por exemplo, elas vão chegar na disciplina e vão falar: professor, o que é um teorema? Qual a diferença de um teorema para um axioma, por exemplo? Não sei, não entendi, professor. E eu até acho que assim, não é culpa do professor, porque ele não tem o tempo para isso. Uhum. Na minha época, se chamava desenho essa parte de geometria euclidiana. E aí, acho que a bidimensional e a espacial também. Bem, aí a gente pegava e geralmente davam uma disciplina, na minha época era a 8ª série, que é o 9º ano de vocês. Uhum. Aí dava uma disciplina de uma hora por semana para o cara ensinar desenho durante o ano. Na 8ª série e acabou, não tinha mais outros momentos. A geometria espacial nunca dava tempo, dá. Então ele acaba que tem que, no máximo, quando ele dá uma propriedade de produtos notáveis, por exemplo. Como é que resolve esse produto notável? A mais B ao quadrado é igual ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Por quê? Aí o cara, no máximo, ele dá uns exemplos. Uhum. Aí vocês, quando chegam aqui, aí faz assim: não, tá provado, eu dei os exemplos, mas porque vocês foram condicionados Exatamente. a achar que estava provado porque era assim. Que era um jeito de te convencer, mas não está dentro de nenhuma técnica de demonstração, a não ser a da exaustão, que vale só para esses casos mesmo, esses exemplos, para dizer assim: ó, é verdade por causa disso, porque está valendo desses exemplos que o professor deu no quadro. Uhum. Eu acho que até essa correria em dar conteúdo acaba dificultando às vezes algumas coisas, porque teve coisas em ML, eu notei pelo menos, que eu cheguei aqui e eu entendi muito melhor, entendeu? Sim. Funções, módulo, entendeu? No ensino médio estavam de um jeito que pra mim era bizarro, entendeu? Só que eu cheguei aqui e eu falei: nossa, verdade. Então isso é um ponto positivo para a ME do jeito que está sendo dado, dando um pouco mais do porquê das coisas. Sim. Não só um replay do que é o ensino médio. Acho legal essa parte de tipo voltar nas coisas do ensino médio e com as técnicas de demonstração agora dando um porquê. Porque aí tipo meio que tava uns buracos que tinha ficado, entendeu? Aí Eu acho que é importante todas as disciplinas do primeiro período, do segundo, terem esse foco. Explicar o porquê do que aquilo acontece, por exemplo. Desperta também a curiosidade do aluno. É sempre importante um aluno ser curioso, porque conhecimento é poder, quer queira ou quer não. Ninguém nunca vai tirar isso de você. Até para despertar em algum interesse em alguma área, por exemplo, acho. Exatamente. Voltando de novo em geometria euclidiana, né, que a gente se perdeu. O que o senhor acha que é o melhor jeito de estudar em GE, no caso? Melhor jeito? Você acha que o senhor acha que tem algum jeito, tipo, que você recomenda bastante? Eu vou dizer o que funcionou para mim como aluno, né? E agora com mais experiência, assim, não sei se vocês pensam que o professor não estuda mais, mas a gente continua estudando muito. Até para GE, porque, por exemplo, a última vez que eu vi geometria euclidiana, eu não sou formado em matemática, né? Então, a última vez que eu vi geometria euclidiana foi no ensino médio, para começar a dar de novo matéria de geometria euclidiana. Então, o que fez sentido para mim como forma de estudar? Eu sabia ler matemática, ficou mais fácil para mim por isso também. Então, era verificar exatamente qual era a definição, os axiomas, entender os axiomas e ver o que eu posso fazer com isso. Então, para cada problema que é dado, ter como base o conhecimento que você já tem da disciplina, ou seja, ler anteriormente o capítulo, ver quais são as definições, se precisar voltar para reler alguma coisa, na hora de resolver algum problema, mas estudar o capítulo, dar uma leitura geral, tentando entender todos os pontos e depois de entendido tentar fazer a demonstração de algum teorema. Dado o teorema, tentar você mesmo demonstrar. Eu começaria, inclusive, tentando demonstrar os teoremas que já estão provados durante o capítulo, que aí você começa a ter algumas coisas que assim, se você tem uma bengala, opa, me perdi em algum passo aqui, deixa eu ver como é que esse rapaz fez, e você já tem a segurança. Sim. Então, depois disso daí é que eu iria para depois tentar resolver os problemas e exercícios, né, do livro. Agora, outra parte também que os alunos apontaram, alunos do BCC inclusive, que eram alunos, eu acho que na sua totalidade, vindos do TI, quando foram verificados a pesquisa, verificaram o que vocês acham que faltou nessas disciplinas iniciais, básicas. E aí apontaram muito a questão da lógica no sentido de técnicas de demonstração. Então eu acho que
existem duas formas de aprender isso, de fato. Ou você aprende cada técnica de demonstração a partir do momento que você aplica, ou você tem uma ideia de todas elas, quais são, e aí, baseado no conteúdo, por exemplo, do capítulo 1, de geometria euclidiana, aí você já tem o conhecimento das definições, dos axiomas e de algumas proposições, né? E já sabe quais são as possíveis técnicas que você pode aplicar. Pelo menos a ideia de como é que elas funcionam. E aí, baseado nisso, você tenta resolver o problema. Vira uma questão de resolução de problema, né? Eu acho até melhor esse método, tipo, já saber umas técnicas, porque, como o senhor mesmo disse em sala de aula, que às vezes para um problema, certo método dá mais munição pra gente do que outros. Aí eu acho até legal já saber. Nesse sentido de estudar, você acha que tem algum material legal que o senhor recomenda? Bem, como na parte de geometria euclidiana, o livro base é o livro que a gente utiliza muito para o conteúdo de geometria euclidiana, eu acho que ele é um bom livro, né, o do Barbosa, para verificar isso. Com alguns devidos apontamentos que são necessários, que tem alguns errinhos, né, em algumas edições, e aí com esses apontamentos, mas eu acho que ele está muito bem estruturado no sentido de, olha, até aqui você consegue resolver tudo que está proposto com esse conteúdo anterior. Essa organização dele eu acho interessante, sabe? E o livro de Judith Guestin, eu acho ele muito bom para você começar a estudar técnicas de demonstração. Tá em português, é um livro de... Deixa eu ver se eu tenho ele aqui, fácil. Então, esse livro aqui, ele traz uma parte inicial, é aplicada aos fundamentos da ciência da computação, então, da matemática que a gente usa, matemática discreta para computação. Então, eu acho que é um livro interessante para começar a entender essas técnicas. Ele tem um resumozinho no final também, uma tabelinha dizendo assim, ó, se é do tipo P, então Q, faça isso. Tem algumas dicas, tipo... não confunda, você faz por redução ao absurdo e não usou o que você negou. Então você não está fazendo redução ao absurdo. Eu acho boa a construção e a conversa dele. Eu acho bem didático nessa parte também. Acho que dá até para levar para outras disciplinas, né? Sim. Com certeza. Essa é a base que eu uso também para as outras, que eu uso nas outras disciplinas. Quando eu estudei, eu gostei bastante dele, assim, eu me senti guiado mesmo, tipo, sendo ensinado de verdade. Por esse livro. Eu achei que, eu não li todo, né, mas tipo, eu achei muito bom, pelo menos a parte introdutória das demonstrações, eu achei que me fixou legal na minha cabeça. Aí outro que vocês vão ter nos conteúdos mais de FNC2 é o da Susana Epp, porque ele mostra a construçãozinha também, começando com teoria dos conjuntos, que é algo que vocês já viram bastante, já tem um conhecimento, base. E aí o da Susana Epp, mas ele faz a construção, suponha primeiro isso, dado a suposição, tal coisa, aí você vai fazendo a construção da junto com ele, né? Qual que é o nome desse livro? Deixa eu ver se ele tem ele aqui. Enquanto você pesquisa aí, professor, você tem algum top 3 Ai, que técnicas de demonstração? Ou depende muito do problema para você? Eu acho que depende muito do problema. Tem um top 3 de técnicas de demonstração. Tem? Tem. Posso passar para vocês depois. Pode. Porque tem uns que te ajudam a pensar matemática, de fato. Aí tem um que inclusive chama How to Prove It, como prová-lo. Aí ensina algumas coisinhas que vão além das técnicas de demonstração. Eles falam da metodologia, por exemplo, essa ideia que a gente passou em alguns momentos de, olha, você vai de cima para baixo, você tenta, se não chegou, vá de baixo para cima. Se não chegou também... A senhora até falou isso na aula, né? Isso. Aí ele tem algumas coisinhas assim e sobre conteúdos básicos, inclusive de ensino médio, sabe? Aí tem uns dois que é só pelo menos dois, que é só de construções de métodos assim de demonstração, que eu acho que vale a pena também, quem quiser se aprofundar mais, quem for ficar nessa área e demonstrando coisas, vale a pena dar uma olhada. Que ajuda inclusive a ler e entender, ler e escrever matemática. Eu acho muito importante, além da área acadêmica, essa parte de lógica argumentativa, além da área acadêmica, a área do mercado. Por quê? Porque você pode argumentar como vender o seu produto. Nas reuniões, você convencer uma ideia, tudo, entendeu? Apresentar a ideia. Uma base forte é o macete para você incentivar qualquer coisa. Ou questionar alguma ideia, achar algum caminho. Opa, isso daqui, se acontecer tal coisa, isso não vai dar certo. Isso, questionar outras pessoas, né? Não, você fez isso com base em quê?
E assim, talvez por esse caminho, se vamos fazer uma alternativa, caso aconteça isso, você começa a tentar, por exemplo, me ajudava muito a construir casos de teste quando eu trabalhei na indústria. Eu trabalhei numa equipe de testes e eu fazia casos de teste muito mais longos do que os demais e às vezes até bem mais rápido, porque eu já tinha, assim, como eu tinha esse exercício, eu fui trabalhar depois do mestrado. Então, como eu já tinha feito muito exercício dessas abstrações, eu fazia um leque de opções do que poderia dar errado muito mais rápido do que outros. Por lógica, aplicação de inferência, né? Sim. Aí fazia verificando, tinha um caso de teste mais robusto, né? Por causa disso. Sim, juntando os mais simples. É. Na sua visão, quais são as áreas de geometria euclidiana no mercado e na universidade? No mercado você falou dos jogos, né, também? É importante ver que é um negócio que Euclides reuniu, e se eu não me engano, posso estar errado nas datas assim, é tipo 300 anos antes de Cristo, né? E Euclides reuniu informações e construiu um conjunto de informações relacionados a essa modelagem matemática de áreas em terrenos e esses tipos de cálculos, do que já se sabiam bastante, né? E ele reuniu isso, ou seja, eu acho interessante porque vai de uma construção do que é a aplicação da matemática. Então, a geometria euclidiana se aplica muito em tudo que você tenha que trabalhar com isso, com terrenos, ângulos, áreas. Então, te ajuda muito para você aplicado a isso. Geometria euclidiana em si. E a parte de demonstração é essa que a gente está discutindo. Sim. Ajuda para a vida porque é o uso da lógica, né? E a lógica a gente está usando o tempo todo. Tem alguma coisa que o senhor gostaria de adicionar sobre a sua matéria, que a gente não passou por cima ainda? Da matéria em si, não. Mas da universidade, sim. Que vocês aproveitem bastante esse momento da vida de vocês. Porque é um momento único. Talvez seja o último momento em que vocês tenham a possibilidade de fazer muitas amizades, que vocês vão levar para o resto da vida. Muitas amizades que você fazem aqui é a amizade que você vai estar com ele ou interagindo com ele no próprio mercado de trabalho, no resto da vida. E aproveitem a universidade por essa possibilidade de ligação, de conexão. Networking, né? De networking. Network parece muito de trabalho, mas é isso, é network também, né? Mas de relacionamento mesmo, interpessoal, para você se tornar uma pessoa cada vez melhor. Eu acho que esse é o nosso motivo na vida, né? Ser cada vez melhor, independente da área, né? No fim, não é só sobre trabalhar, né? É sobre se tornar uma pessoa pessoa melhor, mais capaz, que possa ajudar mais, ou seja, melhor em todos os sentidos, justamente. Espiritualmente também, né? Que tá ali para ajudar quem está mais próximo de você e tudo mais. Então, é tentar aproveitar e pela possibilidade também da universidade, é um ambiente muito rico. Isso quando a gente fala assim, só dentro aqui que a gente está no Instituto Metrópole Digital, o pessoal da própria área, mas a universidade como um todo. Participe dos eventos da universidade como um todo, de projetos de extensão ou de iniciação científica ou de projeto de pesquisa com empresa, de PDI, né? Pesquisa, desenvolvimento e inovação. Vá para eventos de outras áreas, conheça outras áreas, porque é um ambiente muito rico de diversidade. Tem muita oportunidade aqui, né? Impressionante. E vocês aproveitam para não ficar com um pensamento muito fechado, né? É um momento de você entender a diversidade e as diferenças e que está tudo ok, tudo bem, e é importante ter essas diferenças. Então aproveitem. Eu acho que a última mensagem é mais essa, de vocês aproveitarem o curso e cada semestre para que ele seja o mais completo possível, não só dentro da sala de aula, para que ele seja rico fora da sala de aula. Perfeito. Com essas sábias palavras, encerramos o podcast. Muito obrigada para quem assistiu até aqui e um beijo para quem quiser. Beijão para quem quiser. Valeu, pessoal.